Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Vamos à leitura da poderosa palavra do Senhor. Mateus 24, a partir do verso 32. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor Jesus falando, são palavras do nosso mestre Jesus o Cristo. Ele disse assim: aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos tornam-se tenros e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais hão de passar. Amém? Oremos. Pai, te agradecemos nessa noite pela tua bondade. Pedimos, Senhor, o teu auxílio. Pedimos, Senhor, que o Senhor se derrame de maneira sobrenatural e poderosa no nosso meio. Que não seja apenas palavra humana, Senhor, interpretação textual. Que não seja apenas uma motivação do homem, mas que hoje seja mais uma vez, Senhor, palavra rema, revelada do alto, do trono da tua glória, para abastecer o coração de cada filho e de cada filha. Todos nós, Senhor, carecemos da tua presença e da tua instrução. Então, Pai, em nome de Jesus, nos instrui nessa noite. Abra os nossos corações, Senhor, porque nós queremos receber e acolher com fé a poderosa palavra de Deus. Diminui agora, Senhor, tudo aquilo que for ruído dentro do nosso coração e que nós possamos agora exaltar o teu nome, dando toda a atenção à tua santa escritura, às tuas promessas e às tuas palavras. Muito obrigado, Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. A ti, Deus, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, uma das consequências da fé, quando nós começamos a caminhar com o Senhor Jesus, quando nós começamos a nos relacionar com Deus, uma das consequências desse relacionamento é a credibilidade que nós vamos depositando no Senhor Jesus. À medida que nós vamos caminhando com Cristo, caminhando com Deus, a nossa fé, ela vai aumentando, a nossa crença, a nossa confiança em Deus vai aumentando. E isso é uma sequência natural de quem se determina a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia Sagrada vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos assentamos para escutar a mensagem, para ouvir a palavra, vai sendo enxertado no nosso coração a fé, não apenas para ouvir a palavra, mas quando nós ouvimos a palavra, junto com a palavra que está entrando no nosso coração, vem uma espécie de dualidade de poder. A primeira parte da palavra, ela é poder de Deus, para ir transformando dentro de nós aquilo que precisa ser alinhado. E a segunda parte dessa mesma palavra, o segundo viés dessa mesma palavra, é que ela vai gerando fé no nosso coração, para que nós possamos crer que aquilo que a palavra está dizendo vai acontecer. Por isso a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Todas as vezes que nós nos assentamos para ouvir a palavra, não é apenas informação que vamos recebendo, mas nós vamos sendo enxertados de fé no nosso coração. Se a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, e a fé é crer em Deus, a fé é credibilidade, a fé vem de fidelidade, nós vamos nos tornando fiéis ao nosso Deus, porque vamos depositando nele a nossa crença. Existem pelo menos 3 aspectos na vida natural que vão aumentando a nossa credibilidade em algo ou em alguém.
Existem 3 aspectos na vida que vão tornando a nossa existência no meio das pessoas uma existência que vai sendo passível de receber um apoio e uma crença, uma credibilidade. Dessas 3 facetas, dessas 3 habilidades, desses 3 viés que nós vamos ter da crença, o primeiro deles, o primeiro fator que pode aumentar a nossa fé em algo, em alguém e sobretudo em Deus, é a pontualidade. A pontualidade é algo que faz com que nós nos tornemos dignos de confiança, dignos de aceitação, dignos de crença, alguém que se possa botar no popular fé. Pontualidade, gente, basicamente é chegar no horário. Pontualidade basicamente é não se atrasar. O antônimo de pontualidade é atraso. E por que Jesus merece nossa credibilidade? Por que Jesus é digno de toda a confiança? Primeiro, porque ele é 100% pontual. Pessoas que andam conosco e que vivem se atrasando vão perdendo a credibilidade. Gente que vai caminhando e vai perdendo o tempo da vida, vai perdendo a credibilidade. Você já viu que é difícil de acreditar em pessoas que marcam um horário e não chegam? Você já viu que é difícil de passar em uma prova, em um concurso, em subir de nível, quando nós nos atrasamos para aquele processo? Todas as vezes que nós nos atrasamos, nós perdemos credibilidade. Mas todas as vezes que a gente chega na hora, todas as vezes que nós somos pontuais, então a nossa credibilidade aumenta. E quando nós olhamos para Jesus, nós vamos ver que Jesus é digno de 100% da nossa confiança, porque ele é completamente pontual. Jesus jamais se atrasa. A palavra do Senhor, o próprio Jesus, em Apocalipse 3, ele vai declarar dizendo: eis que eu venho sem demora. Guarda o que você tem para que ninguém tome a tua coroa. Olha Jesus Cristo, que é o Rei da Glória, declarando que nós podemos confiar nele, porque ele não vai se atrasar. E ele está dizendo mais: eu não vou me atrasar e eu vou vir sem demora. Ou seja, no dia, na hora marcada, ele vai fazer o que ele te prometeu. O nosso Jesus, ele não se atrasa. A palavra de Deus diz: escreve a visão em tábuas grandes, com letras grandes, para que até quem passa correndo possa ler a visão. A visão, ela fala de um fim, ela é para um tempo determinado, e ainda que a visão demore, espere-a, porque certamente a visão virá e não tardará, diz a palavra. Então Jesus é a nossa visão, Jesus é a nossa meta, Jesus é aquele que disse: eu vou para o Pai, eu vou preparar um lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e voltarei para vocês, para levar vocês para onde eu estiver, porque eu quero vocês comigo. Esse dia, meu irmão, aonde a última trombeta vai soar e o Senhor Jesus virá para nos buscar, vai acontecer, e vai acontecer sem atraso, porque Jesus é pontual. Aquilo que ele te prometeu, ele é digno de toda confiança. Tudo aquilo que Jesus marcou um tempo para acontecer, no tempo marcado no calendário de Deus, vai se tornar realidade. A própria palavra vai dizer, Hebreus, lá pelo capítulo 10, você vai ver Deus dando uma aula para a igreja, para que eles não desistissem de esperar as promessas, para que eles não desistissem de crer em Jesus. Porque é bem verdade, gente, que às vezes a promessa é feita, ela é boa, é grandiosa, mas aos nossos olhos demora demais. Às vezes estamos caminhando com o Senhor, mas parece que o trajeto até a terra prometida está demorando demais para chegar. E lá em Hebreus a palavra também vai nos ensinar com relação a não se atrasar, com relação a não ter atraso em Jesus e em Deus. O texto sagrado diz que nós devemos esperar com paciência, crendo no Senhor, porque o Senhor que prometeu, ele é fiel para cumprir. Que quando Deus ordena, quando ele fala, acontece.
Deus é aquele que abre porta, e quando Ele abre, ninguém pode fechar. Então, o escritor aos Hebreus, ele começa a declarar que nós podemos confiar no Senhor. Aquele que há de vir, em breve virá, e não tardará. Aquele que há de vir, meu irmão, Jesus, que disse que um dia vai libertar a tua família, que disse que um dia vai libertar a tua casa, que disse que um dia vai transformar a vida do teu pai, da tua mãe, que disse que um dia vai te prosperar, que disse que um dia vai te levar às nações. Esse Jesus é digno de confiança, porque a palavra diz: ainda que aos nossos olhos esteja demorando, espere, porque esse Jesus é 100% pontual. Ele mesmo disse: eu cedo venho e trago comigo a minha recompensa. Eu recompensarei a cada um conforme as suas obras. Qual é a nossa obra? Crer em Jesus. A nossa maior obra é crer naquilo que Ele falou. Então, por que Jesus é digno de confiança? Porque Ele não se atrasa, Ele é pontual. O segundo aspecto que merece toda a nossa confiança depositada em Jesus é que a nossa confiança, a nossa credibilidade ou a credibilização de alguém vai aumentando com a assiduidade. E o que é isso? É a frequência da presença. É difícil confiar em alguém que aparece uma vez em quando. É difícil confiar naquele amigo que é o amigo de depois da hora. Você tem um problema e depois que você resolve, ele aparece e diz: por que você não falou comigo? Tem um amigo que é o amigo de antes da hora: olha, quando você precisar, conta comigo. E aí quando você precisa, cadê? Jesus, Ele é digno de toda a confiança, porque Ele é 100% assíduo, presente na minha e na sua vida. Foi Ele mesmo quem disse quando estava indo embora. Ele começou a declarar a sua palavra e começou a dizer aos discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar para vocês um outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê, nenhum conhece, mas vocês o receberão, vocês o conhecerão, porque Ele vai habitar em vocês e vai estar com vocês. Ele foi e mandou um Consolador para ficar no lugar dele. E aí no final da sua participação aqui na terra, depois de ter morrido na cruz e ressuscitado, Jesus aparece aos seus discípulos no monte, no Monte das Oliveiras, e naquele lugar ele começa a falar aos discípulos e dar as últimas instruções. E quando Jesus vai dando as últimas instruções aos discípulos, ele disse: portanto agora, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu deixei com vocês. E eis que eu serei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Sabe o que é isso? Jesus é confiável porque Ele está conosco todos os dias. Ele é assíduo, Ele é frequente. E principalmente, Jesus é digno da nossa confiança porque Ele está sempre presente, incluindo e principalmente no dia mau. No dia bom, talvez você tenha alguns amigos para festejar. No dia da festa, do dinheiro, da promoção, alguns vão aparecer para dar aquele tapinha nas costas e dizer: olha como eu fiquei feliz com isso que aconteceu com você. E muitos desses cumprimentos, dessas parabenizações são realmente dignas e sinceras. Agora, é difícil encontrar apoio no dia mau. É no dia que o dinheiro falta, é no dia do abandono, é no dia da traição, é no dia da queda, é no dia da falência, é no dia da morte. É nesse dia, no dia mau, que é difícil ter a assiduidade daqueles que estão à volta. E aí a Bíblia vai dizer que o nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é socorro bem presente na hora da angústia. No dia mau você pode olhar para o lado e deixar a sua visão permear a sua volta, e talvez você não encontre para você se apoiar. Aí você vai fechar os seus olhos e vai se lembrar dessa palavra: ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, o Senhor, o meu Deus, o Senhor Jesus está comigo. Ele não se esquece de mim, Ele estará comigo todos os dias até a consumação dos séculos. E no dia mau Ele é socorro bem presente na hora da angústia. Pensa em ter um amigo que é fiel,
que quando você pisa na bola, que quando você não tem a performance desejada, não se envergonha de você. Porque os amigos humanos são assim, a sociedade é assim. Se você está no auge, dá ibope andar com você. Mas quando você está mal, está em frangalhos ou comete algo que é vexatório publicamente, andar com você é denegrir a sua própria imagem. Então é melhor não. Agora Jesus é aquele que não se envergonha de nós. Ele falou: se vocês não me negarem, eu não negarei vocês. Ele é o socorro que aparece com mão estendida, como aconteceu no dia em que Pedro teve um vexame público. No meio do mar, no meio de uma tempestade, no olho do furacão. Saiu do barco e todos no barco observando que coisa grandiosa Pedro está fazendo. Quando a gente está por cima, quando as coisas estão indo bem, os holofotes estão todos em nós. Na nossa vida, na nossa habilidade, estão focados em nós. Mas quando nós começamos a afundar, a tendência humana é que ninguém possa nos ajudar. E a tendência humana é que ninguém queira se envolver. Aí nesse dia, quando Pedro começou a afundar andando sobre as águas, o texto vai dizer que ele clamou ao Senhor e dizendo: Senhor, tenha misericórdia de mim, eu estou perecendo. E o texto diz que Jesus estendeu o braço. Jesus não precisou correr, Jesus não precisou lançar uma corda, Jesus estava assiduamente ao seu lado, à distância de um braço, dizendo: se você precisar e cair, eu não te abandono, eu não me envergonho de você, você continua sendo meu filho. Se você reconhecer e clamar a mim, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jesus dá a mão para Pedro e coloca ele de volta sobre as águas. Então, meu irmão, Jesus é 100% confiável, porque ele é assíduo, ele é presente na nossa vida. Salomão declarou que, como um dente quebrado e um pé destroncado, é a confiança no hipócrita no dia da angústia. Ele declarou que quando você confia em alguém que não é digno de confiança, que é uma pessoa que aparenta ser o que não é, essa relação no dia mal você vai tentar se apoiar nessa relação, se apoiar nessa pessoa. E se essa pessoa não estiver em Cristo, firmada no Senhor, é como um dente quebrado, disse Salomão. Quando você vai comer, dói. Quando você precisa dele, falha. É como um pé destroncado. Quando você precisa correr ou se apoiar nele, dói e faz falta. Não é eficaz. Agora o nosso Jesus não. Jesus é socorro. Ele é bem presente, Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco, diz a palavra. Quando tudo falhar, você pode levantar os teus olhos para os montes, de onde te virá o socorro. O meu e o teu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará o teu pé vacilar, diz a palavra. Aquele que te guarda não tosquenejará. Eis que não dormirá o guarda de Israel. O Senhor é aquele que nos guarda. Ele é a nossa sombra, a nossa direita. O sol não nos molestará de dia, nem a lua de noite, diz a palavra. O Senhor guardará a nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. Por isso podemos confiar em Jesus. Ele é 100% presente. Sabe, naquele dia da falha, Ele não te abandonou, Ele estava lá. Sabe, no dia daquela gafe que você não queria ter cometido e se envergonhou de si mesmo, o Senhor continuou contigo para te proteger, para te guardar. A Bíblia diz que hoje Jesus, Ele tem um manto comprido, é uma veste que vai até os seus pés. Quando ele morreu seminu em uma cruz, despido, envergonhado. Mas porque ele se envergonhou e pagou o preço da nossa vergonha, hoje, diz a palavra, ele tem um manto que vai até os seus pés, que cobre todo o seu corpo. E significa que aquele que foi coberto, hoje tem poder para nos cobrir. No dia da vergonha, você pode correr para Jesus e Ele te guarda. No dia em que você se equivocar, porque erros acontecem, o Senhor não vai pedir a tua execração pública. Ele não vai te expor à vergonha, não. O que Ele vai fazer é com o seu manto poderoso te cobrir. A Bíblia diz que Deus é amor e Jesus é Deus. Deus é amor e o amor cobre multidão de pecados. Que coisa boa é andar com um Jesus que no dia da falha não aponta o dedo, mas nos cobre.
não nos cobre para dizer você não errou, mas nos cobre para no secreto nos proteger e dizer, olha, você precisa evoluir nisso, vai e não peques mais. Coisa boa é andar com esse Jesus, porque Ele é frequente na nossa vida, Ele é assíduo na nossa vida. E todas as vezes que nós precisamos, Ele está ali. Um terceiro fator que faz de Jesus alguém completamente confiável, e que também vai aumentando a nossa credibilidade diante das pessoas, perante a sociedade, é quando nós temos veracidade nas palavras. Veracidade na palavra é literalmente falar a verdade. E às vezes o falar a verdade não é com palavras apenas, mas é com as nossas atitudes. Nós somos cartas vivas, diz a palavra, que carregamos uma mensagem, ainda que calados, um homem e uma mulher de Deus, aonde estão, carregam uma pregação. Aonde você está pregando, ainda que você não abra a sua boca. E agora essa mensagem que você está pregando precisa ser alinhada com as tuas atitudes. Veracidade nas palavras garante credibilidade. Coisa triste é andar com gente que fala e não cumpre. Coisa triste é quando a gente não consegue cumprir o que falou. E às vezes acontece. Às vezes a gente diz, eu vou, e aí acontece um monte de coisa no dia, uma tragédia, e aí você não consegue cumprir a palavra que você deu. Às vezes nós estamos com tudo planejado, mas dificuldades, e a palavra diz que isso é dessa vida. O tempo e o acaso afetam tudo e todos, diz a Bíblia. Então às vezes coisas surgem que vão levando a nossa vida para um lugar onde a gente não consegue cumprir aquilo que nós falamos. E isso, ainda que nós possamos justificar, vai denegrindo a nossa credibilidade. Quando nós olhamos para Jesus, para a sua palavra, ela é repleta de indicações que nos dizem, se você for fazer um voto, você deve prestar muita atenção para cumprir aquilo que você votou. Porque é melhor não falar, não votar, não fazer um propósito, do que fazer o propósito e depois não cumprir. A Bíblia diz que Deus não se agrada de votos de tolos. É melhor não falar nada que vai e depois surpreender chegando naquele lugar. Com os filhos é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. É melhor surpreender do que se comprometer em fazer e depois não ter condições de fazer. A palavra do Senhor diz qual é o homem que vai construir uma torre e antes não se assenta para ver os custos, para ver se tem condições de terminar aquela edificação. Para que, diz a Bíblia? Para que passando alguém e veja os fundamentos colocados, depois veja que aquele homem não conseguiu terminar aquilo que ele se propôs a fazer e seja envergonhado, diz a palavra. Deus não é glorificado quando nós começamos e paramos no meio do processo. O Pai é glorificado quando a gente dá a palavra e cumpre a palavra e vai até o fim. Foi Jesus quem disse, Pai, eu te glorifiquei, concluindo a obra que tu me destes para fazer. Todas as vezes que você recebe uma missão e você aceita e diz, eu vou fazer, eis-me aqui, Deus é glorificado quando você termina aquela missão. Quando você completa aquela obra, quando a palavra que você empenhou, ela se transforma em uma verdade no seu coração e para quem está perto. E com Jesus, que é digno de toda confiança, é assim. O nosso Jesus, ele é confiável, porque todas as suas palavras são verdades. Como aqui cantamos hoje, as promessas do Senhor, elas são sempre sim e amém. Tudo que Deus prometeu, Ele cumpriu. Tudo que Jesus falou em vida aconteceu. Algumas promessas do Senhor Jesus ainda não aconteceram, mas estão em curso. Uma delas é o arrebatamento da igreja. É um dia em que nós seremos arrebatados, vamos ser levados aos ares com o Senhor. E naquele dia, a palavra diz, Ele prometeu, o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima.
Naquele dia não haverá mais pranto, não haverá mais dor. Nós vamos escutar do nosso Senhor, da boca do nosso Jesus. Ele vai dizer: entrem benditos do meu Pai, entrem no gozo do teu Senhor, o qual está preparado para vocês desde antes da fundação do mundo. Porque vocês foram fiéis no pouco e sobre o muito eu colocarei vocês. Então Jesus prometeu muita coisa. E muitas coisas já se cumpriram, algumas estão em curso para se cumprir. E a mensagem de hoje é: creia nas promessas. Creia naquilo que Jesus te prometeu. Coloque hoje a tua esperança 100% em Jesus. Porque aquele que prometeu, diz a palavra, ele é fiel para cumprir. Consegue perceber que o texto não diz que ele é fiel para te fazer cumprir a promessa dele na tua vida? O texto está dizendo: aquele que te prometeu, que fez a promessa, ele é fiel. E porque ele é fiel, quem realiza a promessa na tua vida que ele fez, é ele. Então não tem a ver com a tua habilidade, com a tua capacidade, com a falta de dinheiro ou com o acúmulo dele. Não tem a ver com o que nós temos, tem a ver com a fidelidade dele, com a sua palavra. Não tem a ver com circunstância humana, não tem a ver com nada dessa terra. A palavra do Senhor diz que aquele que é da terra fala das coisas da terra, mas aquele que é de cima, ele é sobre todos. Jesus, ele não é da terra, ele é de cima, e de cima ele é sobre todos. Quando ele fala, as coisas acontecem. Então, meu irmão, Jesus é 100% confiável, porque as suas promessas se cumprem. Em 33 anos, Jesus caminhou sobre essa terra, e nos últimos 3 anos de vida, ele começou a realizar promessas aos milhares. A cada pregação tinha uma promessa, a cada milagre tinha uma promessa. E muitas dessas promessas para algumas pessoas estavam demorando para acontecer. E talvez seja o seu caso. Carrega uma promessa, carrega uma palavra, está vendo Deus fazer na vida de um, está vendo Deus fazer na vida de outro, mas parece que com você o negócio está meio parado, as águas não estão se movendo. E quando isso acontece, quando essa estagnação chega, a tendência natural é nós descredibilizarmos a promessa. E quando nós descredibilizamos a promessa, nós tiramos o crédito daquele que prometeu. E se nós tiramos o crédito de quem prometeu, não tem fé. E a Bíblia diz: o justo viverá pela fé. E se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós, igreja, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos aqueles que perseveram para a preservação da nossa alma. Então, promessas que Jesus fez, e que para alguns demorou para se cumprir, mas como ele é fiel, elas aconteceram. Com Pedro, Jesus passa na praia e encontra Pedro lavando as redes. O texto vai dizer que Pedro vinha de uma pescaria frustrada. Ele tinha aberto a sua empresa e a empresa estava falindo. Ele tinha se mudado de cidade e o dinheiro que ele tinha trazido para começar aquela nova vida naquela cidade estava acabando. Ele apostou todas as fichas num relacionamento, mas aquele relacionamento ruiu. Ele começou uma faculdade, mas não teve condições de terminá-la. Ele estava no dia mau, trancando a faculdade. E é nesse dia que Jesus apresenta-se a ele. Jesus vem pela praia e ele está lavando as redes. Ele passou uma noite inteira pescando e não tinha pego absolutamente nada. Mas ao lavar as redes, ele fez algo poderoso, simples, que eu e você podemos fazer para que as promessas do Senhor se cumpram na nossa vida. No dia mau, não largue aquilo que Deus já colocou na tua mão. No dia mau, não despreze, ainda que esteja falhando, ainda que seja pouco, ainda que você diga, está falindo. Se Deus não tirou das suas mãos, você não deve entregar. Guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, diz a palavra. O que Pedro tinha? Ele tinha um barco sujo, vindo de uma pesca que não deu em nada e redes sujas. A rede suja, meu irmão, ela é uma tragédia. Porque quanto mais suja está a rede,
menor é a probabilidade dos peixes ficarem nela. Porque quando você lança uma rede suja na água, ela fica como que uma parede. E os peixes observam e contornam, observam e dão a volta. Então, quanto mais suja é a rede, mais difícil é para que você tenha uma grande pesca, uma efetividade no trabalho. E o que é a rede se não a habilidade, a ferramenta que o Senhor já colocou na tua mão? O dom, o instrumento, a palavra, a retórica, a capacidade de vender, a capacidade criativa. Só que quando você está em um momento onde as coisas não vão bem, aonde a rede está suja, cansaço, fadiga, traumas, palavras ruins, insucesso, sujam a rede. E essa rede suja, a tendência é a gente largar. E essa rede suja, a tendência é que a gente não consiga melhorar a performance. E aí sabe o que Pedro faz? Ele não larga a rede e vai embora. Ele olha para a rede e entende, olha, essa rede é importante para aquilo que Deus vai fazer na minha vida. Então o que eu preciso fazer não é abandonar a rede. O que eu preciso fazer é apenas limpar essa rede. Esse instrumento que está aí empoeirado, em nome de Jesus, limpa ele e volta a tocar para a glória de Deus. Esse desejo de voltar a estudar, está tão difícil, pastor. Meu irmão, o teu Deus, a Bíblia diz que Ele é aquele. Se o teu problema é financeiro, a Bíblia diz que o nosso Deus é Jeová Jireh, Ele é Deus provedor. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Esse ano não vai acabar sem você voltar para a faculdade, sem você retomar esse curso. Deus vai te botar lá de novo. E isso é o que? Lavar as redes. Às vezes a gente não consegue pescar mais dentro da família porque a rede se sujou. Palavras contrárias, palavras maldizentes, brigas, e você saiu e não conseguiu mais pescar, e lá para você é um lugar que não dá mais para voltar. Não dá para voltar porque não dá para pescar, e não dá para pescar porque a rede está suja. E nessa noite o nosso Jesus poderoso está dizendo, deixa eu limpar o teu coração, deixa eu limpar as tuas redes com a água da minha palavra. Deixa eu tirar essa mágoa e essa tristeza do que você ouviu, porque debaixo da minha palavra você vai voltar com as redes limpas e uma pesca maravilhosa vai acontecer, inclusive na área de insucesso, que talvez foi a tua casa. Pedro está ali lavando as redes, enquanto ele lava a rede dá tempo para Jesus chegar. Um outro problema de uma rede suja é que rede suja é pesada. Você gasta muita energia para lançá-la na água e para tirá-la de lá. Rede suja faz com que a gente gaste energia a mais do que precisa. Já viu que quando a gente está magoadinho com alguém, tem que fazer uma força terrível para ficar perto? Já viu que quando a gente sai de um lugar que a gente não foi bem recebido, tem que fazer uma força para se controlar e não falar umas coisinhas que deveria falar? Quando a rede está suja, fica pesado o ambiente. Quando a rede está suja, o casamento fica pesado. Quando a rede está suja, o ambiente pesa. E aí Pedro está lá lavando as redes para torná-la leve de novo. E é o que o Senhor está fazendo aqui de novo nessa noite, dizendo, aquilo que eu te prometi vai acontecer. Não deixe a tua rede ficar pesada com as coisas do mundo e por conta do tempo que está passando. E você diz, a promessa já passou. Não, meu irmão, a Bíblia diz que as promessas, elas fazem respeito e menção a nós, aos que estão perto, aos que estão longe e a todos quanto o Senhor nosso Deus chamar, diz a palavra. Uma outra grande dificuldade de rede suja é que a rede suja ela ocupa muito espaço. Uma rede suja dentro de uma embarcação, ela impede o tráfego dentro dela. Uma rede suja dentro de um coração impede o fluir da bondade e da graça de Deus. Uma rede suja dentro de uma casa ocupa um espaço terrível e ali a gente não consegue mais trafegar. Por isso Jesus, quando viu Pedro lavando a rede, Jesus ficou olhando e dizendo, esse cara merece uma experiência sobrenatural comigo. Nessa noite as águas do Senhor estão aqui para limpar as nossas redes,
para declarar, ainda que estivesse pesado, vai começar a ficar leve de novo em nome de Jesus. Talvez o peso está lá no teu emprego, o peso está lá no teu trabalho, está lá na faculdade, o peso está no teu coração. Esse peso vai acabar para a glória de Deus. O Senhor vai lavar a tua rede em nome de Jesus. Esse mês será diferente, essa semana será abençoada. Com redes limpas, tudo fica mais leve e o caminho fica desobstruído para que a glória de Deus passe. Pedro lavando as redes, Jesus chega. E lavar as redes significa não tomar decisões no ímpeto. Porque no dia mal dá vontade de chutar o balde. No dia que deu tudo errado, dá vontade de bater a porta e dizer: eu não volto mais aqui. Mas enquanto você lava as redes, o Senhor, o Rei da Glória, Pedro não sabia disso. Ele só estava ali lavando as redes. Mas enquanto ele gastava tempo para lavar as redes, o Rei da Glória estava vindo. Aquele que nós falamos que é confiável porque é presente, estava chegando. Aquele que é confiável porque é assíduo no dia mal, no dia da angústia, estava chegando para a vida de Pedro. E estava chegando porque ele estava ali dando tempo para Jesus trabalhar. O que você disse que é um atraso e está demorando, o Senhor está dizendo: ei, eu estou preparando a tua estrutura para derramar um azeite novo, para que você tenha uma unção renovada para a glória de Deus. Eu estou apenas amassando bem esse barro para reconstruir um vaso novo e nesse vaso novo derramar a minha glória sobre a tua vida. Então não é demora, gente, é Deus trabalhando. E quando Jesus chega, Jesus vai fazer agora um pedido a Pedro. Pedro, deixa eu entrar no teu barco. Pedro aceita. Jesus pede para que ele reposicione o barco, coloque o barco mais fundo na água e Jesus começa a pregar para a multidão. E depois que eles pregam, depois que Jesus ministra, depois que os milagres acontecem, o texto vai dizer que Jesus manda Pedro ir ao mar alto, lançar as redes. E Pedro obedece debaixo da palavra do Senhor e uma pesca extraordinária acontece. Foi tanto peixe que eles tiveram que dividir, chamar os outros barcos. O sucesso foi tão grande que ele teve que compartilhar. E quando ele chega na areia, quando ele chega na praia, com todo o sucesso do mundo, com um dia de glória, com um dia top, ele agora recebe de Jesus uma promessa. Jesus vai fazer para ele um convite e uma promessa. E nós estamos falando de fidelidade, que Jesus é 100% confiável, porque as suas palavras são fiéis, as suas promessas são sim e são amém. E o que Jesus vai prometer para Pedro? Jesus vai dizer: Pedro, a partir de agora me segue, porque eu farei de vocês. Agora vem a promessa. Primeiro é um convite, vem. E depois do convite, se você aceita, tem uma promessa. E a promessa qual é? Eu vou fazer de você pescador de homens. Jesus estava dizendo: Pedro, eu vou te ensinar agora a pescar uma outra espécie de peixe. Você vai continuar nesse ramo, mas a pesca que você vai fazer agora vai ser uma pesca extraordinária, poderosa. Agora, Pedro, você vai pegar pessoas, vai mudar a história delas, vai tirar eles do mar e vai levar eles para um outro lugar seguro. Era um pescador que tinha a sua vida, gente, diminuta. A realidade de Pedro era do mar da Galileia para o barco, do barco para a praia e acabou. Ele não tinha pensamentos de ir às nações, ele não tinha pensamento de governo, não. Ele era um simples pescador da Galileia. O seu universo era tacanho, diminuto, da praia para casa, de casa para a praia e para o barco, acabou. E agora Jesus vem e começa a dizer: Pedro, eu vou mudar a tua história e vou fazer de você um ministro do Evangelho, vou fazer de você um pregador exímio das Escrituras, eu vou fazer de você um erudito, eu vou colocar poder e autoridade em você, e quando você falar, almas vão se render ao Rei da Glória. Pedro, consegue imaginar a distinção, a diferença, a discrepância entre a promessa e a realidade? Não era alguém letrado que estava sendo graduado para pregar. Era alguém que não dominava o discurso, a retórica. Era alguém que não oferecia habilidade alguma.
para o chamado para o qual Deus estava agora colocando diante dele. E Jesus faz a promessa: se você me seguir, eu vou te transformar em um pescador de homens. Pedro faz algo poderoso e eu não sei o que eles sentiam, mas eu creio que é parecido com o que nós sentimos quando Jesus nos encontrou. Diante da possibilidade de andar com Jesus, nada dessa terra mais é comparado. Diante da possibilidade de andar com o Rei da Glória e de receber a instrução direto dele, nada dessa terra se equivale. Um barco cheio de peixes, sucesso, fama. A praia deve ter lotado para ver aquela pesca maravilhosa. Agora que ele tem tudo para usufruir e ficar cuidando da sua própria vida, ele recebe um convite. E diante do sucesso, ele partiu. Eu não sei você, mas quando Jesus me chamou, eu estava quebrado. Eu não estava no auge e vim para dizer: ô Senhor, aqui, por gratidão a tudo que o Senhor me deu, estou eu aqui. Não. Foi no dia mau, não tinha nada, ninguém queria andar comigo, quebrado, no meio de uma crise de pânico, quando ninguém, nem a minha família estava por perto. Foi nesse dia que Deus me resgatou. E nesse dia ele fez uma promessa: se você me seguir, eu vou mudar a tua vida. E essa promessa foi feita para mim, mas também foi feita para você. Se você seguir a Jesus, ele vai mudar a tua história. E na área que foi de vergonha, será uma área de dupla honra para a glória de Deus. A promessa para Pedro foi essa, e ele, doido com tudo para curtir a sua vida, ele largou tudo, diz a palavra. Deixou os peixes, a fama, o dinheiro, largou tudo, inclusive a rede, e foi seguir a Jesus. Aí o tempo vai passando, e Jesus vai ministrando com Pedro e falando coisas duras. Certa vez Jesus perguntou: o que os homens dizem que eu sou? Alguns disseram: você é Elias, João Batista que ressuscitou, um dos profetas. E Jesus, olhando para os seus discípulos, disse: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí então Pedro é tomado por uma revelação, e Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Rei da Glória. Jesus olha para Pedro e diz: não foi carne e sangue que te revelou isso, mas isso te foi revelado pelo meu Pai que está nos céus. Consegue entender o que aconteceu? O pescadorzinho da Galileia que não conseguia acertar uma redada nos peixes, agora está tendo conexão direta com o Rei da Glória, diz a palavra. Ele recebeu uma revelação direto de Deus, Jesus disse. A mente daquele camarada agora estava se expandindo, ele conseguia agora ter uma conexão espiritual que o mundo natural não deu. E depois disso, alguns momentos depois, Jesus vai dizer: importa agora que eu vá para Jerusalém, que eu seja morto, que eu seja crucificado, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Pedro disse: de maneira alguma isso vai acontecer, Senhor. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, porque você não considera as coisas de Deus, mas apenas as coisas dos homens. O mesmo Pedro que foi elogiado, alguns minutos depois recebe uma dura dessa. E o interessante é que na hora do elogio ele permaneceu ali. E na hora que Jesus deu uma dura nele, ele fez algo interessante. Sabe o que? Nada. Permaneceu ali. Gente que vai sendo tratada pelo Senhor é gente que aceita o afago, mas quando Ele corrige também baixa a cabeça e diz: é para minha melhor, é para o meu aprimoramento. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Pedro vai caminhando com o Senhor e o tempo vai passando. Ele vai vendo Jesus curando leprosos, ele vai vendo Jesus manifestando a sua glória sobre os endemoniados que vão sendo libertos. Pedro vai entrando em lugares que a maioria dos discípulos não foi. Jesus pega Pedro, Tiago e João e leva no alto do monte, e lá ele se transfigura. Os seus cabelos, o seu rosto começa a brilhar como o sol ao meio-dia. Pedro vê Elias e vê Moisés falando com Jesus. Gente, foi algo poderoso que Pedro viveu. Mas a verdade é que o tempo estava passando e ele não tinha ganho uma alma para Jesus.
O tempo estava passando e aquela pesca de homens ainda não tinha acontecido. E um dia ele começa a se indignar e ele olha para Jesus e ele diz: Senhor, é o seguinte, e nós? Na verdade eu creio que ele queria dizer e eu, mas ele meteu um nós para ficar mais bonito. E ele disse: Senhor, e nós? Nós deixamos tudo. Sabe o que é isso? Ele estava se lembrando do dia que o barco estava cheio, que a rede estava cheia, o dia do sucesso, no dia que ele podia ter dito: olha, eu vou cuidar da minha vida. Ele estava se lembrando do dia que Jesus fez a promessa, e ele disse: nós largamos tudo para te seguir. Traduzindo, ele estava dizendo: tu me chamou para pescar homens, mas até agora eu não pesquei ninguém, e a tua promessa ainda não se cumpriu, e nós, Senhor? Quem sabe você está aqui ouvindo essa mensagem e a palavra é exatamente essa nesse tempo para você. Dedicou a sua vida à fé, enfrentou a família para se dedicar ao evangelho, está vivendo num lugar estranho por causa de um propósito de Deus e a promessa não se cumpriu. E talvez você faz essa oração: e eu, Senhor? E as suas promessas na minha vida, e aquilo que tu dissestes, e a família que tu me darias, e o emprego que iria acontecer, e a empresa que o Senhor prometeu, e eu, Senhor? Foi isso que Pedro fez perguntando: e nós, Senhor? E aí Jesus vai responder. Olha o que Jesus diz: Pedro, não há ninguém, Jesus disse, que tenha deixado campos e pais e mães e filhos por amor de mim e do evangelho, que não vai receber até 100 vezes tanto em campos, em pais, em mães, em filhos, e na vida vindoura a vida eterna. Ele estava dizendo: você veio me seguir e eu estou te levando para um lugar eterno, Pedro. Mas ainda nesse tempo, nessa terra, você vai receber até 100 vezes tanto do que você deixou. Ele estava com o dia da pesca grande na cabeça e no coração. E Jesus agora está dizendo: é até 100 vezes mais do que aquela pesca, Pedro. Eu não sei quantos peixes ele pegou naquele dia, mas para afundar uma embarcação era muito peixe. O tempo passa, Jesus é crucificado. Antes da crucificação, Pedro nega o Senhor 3 vezes. A Bíblia diz que o Senhor olha para Pedro naquele último negar de Pedro. O galo canta e Pedro se lembra do que Jesus disse: ainda hoje, antes do galo cantar, você vai me negar por 3 vezes. A profecia se cumpre, Pedro fica mal. O Senhor Jesus agora é crucificado, é morto. Levam ele para o seu sepulcro e lá ele fica durante toda a sexta-feira. No dia de sábado, quando acabaram todos os preparativos, a tradição dos judeus, eles vão no final do sábado e retiram o Senhor Jesus, colocam lá naquela cova, e ali Jesus fica. E no domingo pela manhã, as mulheres chegam até no sepulcro e tem aquela boa notícia de que o anjo declarou: eu sei quem vocês procuram, a Jesus o Nazareno, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ele está vivo, aquilo que ele prometeu que ia ressuscitar e ele ressuscitou. Ele é fiel, aquilo que ele promete, ele cumpre. Ele estava morto, mas reviveu, diz a palavra. E eu sou Deus de eternidade, eternidade, disse ele. Esse Jesus agora aparece para os discípulos. Eles estão em uma casa, estão fechados dentro de uma casa. E ele aparece do nada, está tudo fechado e ele entra. Porque enquanto ele estava no corpo natural, ele precisava respeitar as leis da física. Agora com o corpo glorificado, agora ressurreto, as paredes naturais não param mais Jesus. Agora ele entra e sai de qualquer ambiente para a glória de Deus. É por isso que hoje nós podemos orar aqui e ele entrar lá na UTI sem ter que bater carteirinha para ninguém e curar o enfermo agora. É por isso que hoje ele tem poder para entrar numa cadeia com um cárcere fechado e curar alguém que está lá dentro da cadeia e libertar no espírito agora. Esse Jesus que é poderoso, ele entra na casa e ele diz: não tenham medo, o Pai seja convosco. Os discípulos ficam estupefatos olhando para Jesus no meio deles. Jesus começa a prometer, a dizer a eles o que iria acontecer.
O tempo passa e Jesus aparece depois para mais 500 pessoas e fica falando sobre o reino. Jesus vai embora. E quando Jesus está subindo, o texto que nós lemos, quando Jesus vai subindo um pouco depois, ele vai liberar uma palavra dizendo: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Fiquem nesse lugar, porque o Espírito Santo, a promessa que eu fiz para vocês, que veio do Pai, ela vai acontecer, e depois disso, então vocês serão meus discípulos. Jesus sobe, e eles estão vendo Jesus subir, Pedro está ali. Jesus é levado e no meio das nuvens, ele é recebido. Deus coloca 2 anjos, um à direita e um à esquerda, e eles estão olhando para o céu, e os anjos agora do lado ficam dizendo: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Porque esse mesmo que subiu, vocês virão descer com poder e glória. Uma promessa: aquele que subiu um dia virá. Aquele que há de vir em breve virá e não tardará. Um dia nós vamos nos encontrar com ele, ele vai voltar para nos buscar. Ele é fiel, ele prometeu e vai cumprir. Mas e a promessa para Pedro? E a pesca de homens? E a realização daquela grande colheita? Ele sobe e agora vai embora, agora acabou. E deixa mais uma promessa: fiquem em Jerusalém. Enquanto você aguarda uma promessa, Deus é Deus para ir realizando outras promessas. Ele tinha uma promessa de fazer uma grande redada e pescar muitas almas. Essa promessa não se cumpriu, mas Jesus fez outra. Eu estou indo embora, Pedro, aquela promessa da grande pescaria ainda não rolou. Mas eu vou te prometer outra coisa: vai para Jerusalém e fica esperando, porque eu vou mandar para vocês o Consolador, o Espírito Santo. Ele vai descer sobre vocês, vai batizar vocês e vai dar autoridade a vocês. E aí vocês serão meus discípulos, minhas testemunhas. O natural é: não vai dar, né, Senhor? Porque a primeira promessa que o Senhor fez ainda não rolou. Então é o seguinte: eu vou tocar minha vida. Quantas vezes a nossa oração é assim: Senhor, se tu não fazer, chega. O Senhor diz: espera um pouco, e a gente diz: não, Senhor, se o Senhor não fizer, ó. A nossa ousadia é prensante. Jesus dizendo: Senhor, tem um horário no meu calendário, o Senhor tem que fazer, viu? E quando nós temos esse comportamento, nós perdemos a dádiva de, enquanto somos treinados para uma promessa futura, ir recebendo promessas para o agora, para o hoje, para o já. Porque a promessa era: tu vai pescar muito, mas é o seguinte: enquanto tu não vai pescar muito, eu vou te encher do meu Espírito. E se ele não crê nas promessas, não apenas na primeira, mas também na segunda, ele perderia as duas. Porque a pesca maravilhosa só viria depois que ele estivesse cheio do Espírito. Então tem coisa que Deus disse: eu vou fazer lá. E tem coisa que Ele está dizendo: eu vou fazer agora, eu vou fazer hoje. Eu vou mudar a tua casa, eu vou mudar a tua família. Eu vou mudar o teu coração, eu vou limpar a tua rede. Eu vou te dar revelação, você vai começar a ver coisas novas. Eu vou fazer lá, mas vou fazer agora. Eu vou fazer lá, mas vou fazer hoje. Então o segredo é: se Ele fez promessas para o futuro, creia naquela, mas também creia nas de hoje. E graças a Deus, porque Pedro vai para uma casa com mais outros 120 homens. E naquela casa eles ficam orando e buscando a presença de Jesus, de Deus. Esse texto está registrado em Atos 2. O texto vai dizer que eles estão esperando a promessa. Jesus disse que o Espírito Santo ia descer, que algo ia acontecer. E eles estão ali orando, eles não sabem quando vai ser. Eles só sabem que vai acontecer, porque Deus é fiel, porque Jesus não mente, porque Jesus não falha. Você não sabe quando vai acontecer, mas você tem uma certeza: vai acontecer. A maternidade, Deus falou, vai acontecer e acabou. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Ei, chegará um dia que tu e a tua casa vão estar na casa do Senhor declarando: Ele vive, Ele reina, Ele é o nosso Deus. Ele prometeu, vai acontecer. O problema é quando.
O problema é o que fazemos até que a promessa se cumpra. Os discípulos dão uma aula. O Senhor Jesus vai embora. Pedro fica esperando a grande promessa, aquela do dia da pesca maravilhosa. Quando é que eu vou pescar, meu Deus do céu? E vai para casa em obediência e fica orando. Sabe como se espera uma promessa de Deus? Na presença de Deus. Sabe como se espera a realização de um sonho que Deus deu? Na presença de Deus. Eles estão na casa e o texto de Atos 2 vai dizer: cumprindo-se o dia de Pentecostes, eles estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som. Sabe o que eu gosto nesse texto? Que ele começa dizendo que eles estavam todos reunidos. Reunidos significa unidos de novo. Pedro estava junto com Tiago e com João. E um dia Tiago e João disseram: Senhor, quando o Senhor subir, arranja 2 lugarzinhos top, um para mim e um para o meu irmão, um à direita e um à esquerda do Senhor. Os discípulos olharam aquilo e disseram: como assim? Todo mundo aqui tomando pedrada, dormindo mal, comendo mal, tomando risco de vida, andando com Jesus, e vocês querem lugar de privilégio? O pau fechou entre os discípulos. Só que o texto vai dizer que no dia da promessa eles estavam reunidos. Sabe o que significa? Unidos de novo. Superaram a mágoa, superaram a desavença por causa da promessa. Ei, tem promessa para o teu casamento. Ei, supera essa mágoa, vamos embora, vamos para frente. Tem promessa para você na igreja. Ah, pastor, um dia me maltrataram, um dia me magoaram. Ei, Deus está te curando, começa de novo. Aleluia! Aleluia! Estavam todos reunidos, e aí o texto vai acrescentar: no mesmo lugar. Porque é possível a gente estar na igreja, mas assim, a irmã está na cozinha, eu vou lá para a sala. É possível a gente estar na casa, mas é assim, o fulano está na direita, eu vou para a esquerda. Não, o texto diz que eles estavam reunidos, que é unidos de novo, mas era no mesmo lugar, ou seja, desejando a mesma coisa, se suportando um ao outro, vivendo em comunhão, porque é na comunhão, diz a Bíblia, que Deus ordena a bênção. Casa dividida, reino dividido, não subsiste, mas povo unido te prepara, a glória de Deus vai descer. Então você vai ser o doido que vai unir aqueles malucos lá no teu trabalho. Cada um crê numa coisa, cada um quer ir para um lado, mas você tem uma palavra de Deus, e debaixo dessa palavra junta todo mundo. E quando tiver todo mundo junto, te prepara, a promessa vai descer sobre aquele lugar. Eles estavam reunidos, unidos de novo no mesmo lugar. E quando eles estavam superando as suas dificuldades e crendo na promessa no mesmo lugar, desejando a mesma coisa, o texto diz que, de repente, eles estavam certos, fazendo o que deveriam fazer, mas não tinha uma contagem regressiva. Jesus prometeu, aí veio uma palavra dizendo: faltam 9 dias, faltam 8, vamos continuar orando, gente, falta 10, vamos continuar orando, gente. Não, eles estavam simplesmente aguardando, e enquanto eles aguardavam com paciência em Deus, crendo na promessa, Deus os surpreendeu. De repente significa surpresa. Aqueles que creem na promessa de Deus vão ser surpreendidos por Deus. Você acha que é para daqui a muitos anos. Você acha, como os discípulos, a colheita é para 4 meses. E Jesus disse: levante os teus olhos, olhem para o campo, já estão brancos. Não é para daqui a 4 meses, não é para o ano que vem. É hoje, é agora, é já. Eu amo Jesus porque Ele é fiel e Ele é Deus que faz surpresas. O ano está se encaminhando para o fim, estamos chegando. E quem sabe você olha e diz: meu Deus, pastor, tantas promessas, tantas coisas que eu fiz, tantos votos, tanta coisa que eu disse vai dar certo e ainda não rolou, eu estou até meio frustrado. E o Senhor está dizendo: permaneça crendo na minha promessa, e se você crer na promessa, você crê em mim, e se você crê em mim, tudo é possível aquele que crê. De repente Deus te surpreende. Eles estavam no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som.
A promessa de Deus na tua vida vai começar com um som. A promessa de Deus com a tua vida vai começar com uma palavra. Não é o carro ainda, é uma palavra. Não é a nação ainda, é uma palavra. Não é o passaporte ainda, é uma palavra. Mas essa palavra tem poder para trazer à existência coisas que não são, como se já fossem. Creia no som que vem do céu. Não foram os discípulos fazendo barulho, entenda. Não foram os discípulos fazendo muvuca aqui embaixo, não. O barulho, quando é de Deus, começa no céu. Eu posso ouvir um som de muitas águas. Pela fé eu posso ouvir a chuva seródia e a chuva temporã caindo. Pela fé eu posso ouvir um som de trombeta. Pela fé eu posso ouvir a palavra de Deus dizendo: ei, vai acontecer. Começa no céu. E quando no céu começa o rebuliço, te prepara. Depois que o som vem do céu, o texto diz: o som era como de um vento, veemente e impetuoso. Olha que loucura eles estavam vivendo, dentro de uma casa trancada, e agora tem uma ventania lá dentro. Só que não tinha vento, só tinha som. Porque a promessa começa assim. Parece que está ali, materializado. Você olha e diz: meu Deus, é isso aí, ó. Meu Deus, está certo, é agora. Mas não tem evidência física nenhuma, nem vento, só barulho. Aqui dentro você diz: meu Deus, vai acontecer, eu sei. E alguém te pergunta: tá, então me dá aqui um subsídio para que eu creia. Não tem nada para mostrar. Era um som como de um vento, veemente e impetuoso. Mas o texto diz que aquele som encheu toda a casa. Encher toda a casa significa cada área daquela casa, cada cômodo da tua vida, cada área da tua existência. Quando a promessa se cumprir, não vai ficar uma área vazia. A promessa vai pegar toda a tua casa. A promessa vai encher toda a tua mente, vai ocupar todo o teu coração. Um som veemente que encheu toda a casa, aonde eles estavam assentados, diz a palavra. Assentado significa que eles estavam esperando com paciência. Eles não estavam botando a cabeça para a rua para dizer: ah, meu Deus, não vem nada aí, não tem nada. Ou dá uma olhadinha lá, vê se alguma coisa está acontecendo. Ou, meu Deus, alguma coisa, sai aí por aí, vê se tem uma notícia. Não. Quem é que prometeu? Jesus. Jesus foi para onde? Para o céu. Ele mandou ficar onde? Jerusalém. Nós estamos onde? É no lugar da promessa? Então nós vamos ficar aqui esperando até que aconteça, porque Ele é fiel. Jesus te trouxe para Blumenau, não saia correndo, fique aqui até que a promessa se cumpre, até que do alto o Senhor te revista com poder. Jesus te trouxe para essa cidade, Ele não vai te mandar daqui com mãos vazias, a palavra vai se cumprir, Ele é fiel. Depois que o som vem, enche toda a casa, eles viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Eles estavam todos sentados e de repente aquele barulho. E quando aquele barulho aconteceu, em toda a casa se ouviu. E o Espírito Santo desceu sobre eles como chamas de fogo. E esse fogo pousou sobre cada um deles. Presta atenção. Não foi um fogaréu sobre todo mundo. Foi uma porção, uma medida individual, personalizada da parte de Deus para cada um deles. Porque aquilo que é promessa sua é especial para você. Ninguém toca, é teu. Agora o que eu mais amo é que esse fogo não pousou no colo. Eles estavam assentados. Esse fogo não pousou na frente. O texto diz que o fogo pousou em cima. Não sei se você já teve a experiência de jogar futebol ou vôlei, às vezes acontece também. Você está jogando e às vezes acontece, você vai no bloqueio, alguém ataca a bola e quando você desce, você fica procurando. E a bola estava em cima. É uma situação vexatória. Porque você se sente assim, todo mundo viu que a bola estava aqui, menos eu. No futebol às vezes também acontece essa cena.
A bola quica, bate na cabeça de um e fica todo mundo procurando e a bola estava em cima. Quando esse Espírito desceu sobre, quem recebeu não viu, estava sobre. Mas todos que receberam conseguiam ver o fogo e a chama na vida do outro. Porque quando a promessa se cumpre, você tem facilidade de ver o que Deus está fazendo na vida do outro. Não é mais sou eu, agora é que lindo o que Deus está fazendo na tua vida. Naquela casa eles reconheciam, meu Deus, ele está cheio de Jesus. E todos podiam contemplar, porque estava sobre eles. O que Deus vai fazer na tua vida, meu irmão, talvez você demore um tempo para entender, um tempo para perceber, e pela fé eu digo, Ele já está fazendo, e nós pela fé já podemos contemplar. Você só precisa acreditar, essa chama já está descendo para a glória de Deus. E o texto diz que eles foram cheios do Espírito Santo. O que Jesus prometeu? Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, cheios desse poder. Ele prometeu, foi embora, mas a promessa se cumpriu. E para fechar, Pedro, cheio do Espírito Santo, um rebuliço acontecendo dentro de casa, mas e a pesca de homens? O texto vai dizer lá em Atos que havia uma festa, a festa do Pentecostes. Haviam varões, judeus, galileus, de todas as nações da terra, estavam ali. E o povo começou a ir para perto da casa, porque um barulho começou a correr de dentro da casa. O barulho não começou na casa, lembra que o barulho veio do céu? Mas quando o som vem do céu, ele afeta a terra, e a terra também começa a declarar as grandezas de Deus. Eles começaram a proclamar, a gritar, eles começaram a falar em outras línguas, diz o texto. E quando o som correu, a multidão correu para perto da casa. E a multidão começou a ver o que eles estavam fazendo e ouvir o que eles estavam dizendo. E aí vem o choque. Porque cada um daqueles que estavam fora, eles eram de nações de volta de Jerusalém, nações estranhas. Mas quando eles estavam perto da casa, aqueles que estavam dentro da casa falavam em uma língua que aqueles que estavam de fora entendiam que eles estavam falando sobre as grandezas de Deus na sua própria língua materna, diz o texto, em que eles eram nascidos. Quando a promessa se cumpre, quando o Espírito Santo enche, quando o fogo de Deus vem, Ele te dá uma linguagem nova, ao ponto de gente estranha te entender perfeitamente. Nunca mais o teu marido vai dizer, eu não estou te entendendo. Quem está cheio do Espírito Santo fala, e essa linguagem é uma linguagem que vai lá no coração de quem está ouvindo, e Deus faz a pessoa entender, diz o texto. Todos estavam pasmos, porque cada um os ouvia falar das grandezas de Deus na sua própria língua materna em que eles eram nascidos. E quando esse povo começou a entender, alguns glorificaram, mas alguns começaram a zombar, e começaram a dizer, eles estão bêbados, eles estão fazendo algo vexatório, o que é isso? E quando Pedro vê que eles estão zombando, aí agora, a promessa daquela pesca vai começar a se cumprir. O texto diz que Pedro se levanta. E quando ele se levanta, os outros discípulos se levantam com ele. Os discípulos se levantam dizendo, nós estamos com ele, nós vamos agora recomendar aquilo que ele vai dizer. Só que ninguém sabia o que Pedro ia dizer. Mas quando o Espírito Santo desce é assim, a gente vira um time, aonde um vai, todos vão junto para a glória de Deus. Aonde a família vai, todos vão juntos, vão fechados, não tem divisão. Se um se levantar, glória a Deus por esse que se levantou. Não tem inveja, não tem disse que me disse, glória a Deus por esse que Deus está levantando. E o que Pedro faz? Ele diz, varões judeus, o que vocês estão vendo aqui não é bebida, mas é a promessa de Joel. A promessa que Joel fez, que dizia, nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos vão profetizar, os jovens vão ter visões, os velhos sonharão sonhos,
E naqueles dias eu derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as minhas servas, e eles profetizarão. Quando Pedro está pregando, o Espírito Santo vai caindo em todo mundo do lado de fora. E o texto diz que nessa pregação, mais de 3.000 almas se renderam a Jesus. Uma vez cheio, aquela primeira promessa começou a se cumprir. Na primeira pescaria de Pedro foram 3.000 almas que se renderam ao Senhor e disseram: o que nós devemos fazer? E ele disse: se arrependam dos seus pecados e sejam batizados e confessem e deixem essa vida transgressa e agora comecem a seguir a Jesus Cristo. Jesus tinha prometido, o tempo tinha passado, mas no final a promessa se cumpriu. Ele se transformou em um exímio pregador da palavra. E na sua primeira oportunidade, ele não gaguejou. Na sua primeira oportunidade, ele não falhou. Porque 3 anos de treinamento com Jesus tornaram ele alguém cheio da credibilidade do Senhor.